É interessante também algumas especulações assim que surgiram, né? Por exemplo, a ideia de que talvez seja o Domenico Starnone, que é um outro autor italiano contemporâneo, interessantíssimo, ou também a esposa dele, né, que é uma tradutora, se eu não me engano, chamada Anita Raja, ou até os dois juntos, né, escrevendo a quatro mãos, assim. Abre margem para muita especulação mesmo, né, Fabiane? O Starnone é um escritor muito interessante que já publicou, se eu não me engano, mais de uma dezena, talvez duas, de livros. Aqui no Brasil a gente tem quatro ou cinco. Eu resenhei alguns. Tem um que acabou de sair que se chama Línguas, né? Mas tem Dentes, Assombração, Laços e Segredos. Então, acho que são esses cinco, se eu não estiver esquecendo de nenhum. Como eu escrevi resenha da maioria deles, são livros que eu li com. Eles são muito curtinhos, esses. Ele tem livros longos, volumes longos lá na Itália, mas que ainda não vieram para o Brasil. Principalmente o Laços, a gente vê muita relação com Dias de Abandono, da Ferrante. Mas eu acho que o Domenico Starnone está mais interessado em investigar nos livros dele, de maneira geral, a crise da masculinidade no mundo contemporâneo, enquanto a Ferrante está muito interessada em pensar as crises e as representações e os direitos das mulheres, né? Então, são quase dois caminhos que divergem, embora os dois estejam partindo de elementos em comum, a língua italiana, o entorno, que é Nápoles, e tem alguma coisa até no estilo que às vezes lembra um e outro. Tem essa especulação aí, que pode ser. No começo começaram com a especulação de que era o Domênico Starnone. Então Essa eu tia acho. leva muitas coisas na lata, assim, né, digamos, né? As questões de sexualidade, a própria história da tia, né, com aquele homem com quem ela homem casado, com quem ela se envolve, então é tudo dito de forma muito direta por essa tia. Eu acho que também tem esse contraste, assim, né, Fabiane? Desculpa, eu acabei te interrompendo. Acho que você ia Não, concluir seu raciocínio. acho ótimo, pode interromper à vontade, porque é uma conversa. Não, eu acho que sim, que no caso da tia, por exemplo, ela não é que a Giovanna tem um moralismo em relação aos pais e às traições e mentiras, mas ela se incomoda com o fingimento, vou chamar assim. E no caso da tia, a tia tem uma história também confusa, né? Ela se relacionou, como você disse, com um homem casado, por quem ela foi muito apaixonada. E a Giovanna não a julga por isso, né? Mas como essa tia é muito direta, muito franca, me parece que o que pega mais para Giovanna não é a questão moral, é a questão do fingimento mesmo, dos modos, do suposto lugar, é, entre aspas, superior, né, de uma classe que que estudou mais, que pensou mais sobre as coisas, que teve mais interlocução, e ela vê que no fundo, as pessoas são muito parecidas, mas aquelas talvez mintam mais para si mesmas e para os outros. Enquanto a tia, pelo menos, não estou dizendo que todo mundo que pertence à classe social da tia, mas a tia não é assim, né? É como você disse, ela fala as coisas na lata mesmo, né? Eu acho que toda criança, ou a maioria, idealiza um pouco a vida adulta, assim como Uhum. os adultos idealizam a infância, né? Depois que Sim, passa, sim. né? A gente rememora talvez algumas coisas melhores da infância, a maioria das pessoas, eu acho, uma boa parte. Uhum. E enquanto isso, as crianças e os adolescentes, eles é, invejam sobretudo a autonomia da vida adulta, né? E a questão da sexualidade e uma certa independência, enquanto a Giovanna ainda está embaixo da asa dos pais, né? Uhum. Então, a própria viagem para Milão, independentemente do Roberto, ela já é uma transgressão, né? Já Uhum. é uma saída de um território que ela conhece e que Uhum.
Gida, que é Nápoles, e uma ida para um outro lugar sozinha, ou com essa, vou chamar sempre de prima dela, mas enfim, né? É, então eu acho que essas saídas que ela faz, tanto para a casa da tia como para Milão, elas são muito importantes e talvez todo adolescente de alguma maneira passe por isso, que é começar a testar, né, os adolescentes que têm em casa a figura uma figura de autoridade adulta, não importa se se é mãe, se é avó, se é tia, mas alguém que tenha assim, uma autoridade no sentido de que é aquela pessoa que determina se você pode ou não pode, quais são as regras da casa. Enfim, as crianças e os adolescentes estão muito submetidos a isso. Eu Eu acho acho que que tem também uma percepção de uma fragilidade mesmo, assim, que mesmo além dessas questões das encenações sociais, eu acho que tem, por exemplo, a questão de quando ela vê a mãe dela muito vulnerável, muito dependente do pai, de não deixar de falar do pai em nenhum momento, de estar curvada ali naquele trabalho dela de revisão, e ela faz comentários de como aquilo deixa, né, a deixa angustiada essa própria prima, né, como a gente está chamando aqui, também tem isso. É uma pessoa que quer se mostrar muito madura, muito plena e muito confiante, mas que também tem as suas inseguranças. Você recomenda a série que faz, né, a adaptação de A Vida Mentirosa, dos adultos, que está disponível na Netflix? Vale a pena assistir? Qual é a sua percepção? Eu acho que assim, para quem lê o livro, é interessante ver uma outra interpretação, é bem próxima do livro, né? Então, claro, tem alguma outra, são meios diferentes, um livro e um produto audiovisual, uma criação audiovisual, mas eu acho que para quem lê o livro é interessante. Eu não acho uma grande série, eu acho ela um pouco morna. Mas eu também acho A Vida Mentirosa dos Adultos, o livro, um pouco morno. Então, não é o meu livro favorito da Ferrante.